Continuando a nossa aula, ou as nossas aulas sobre gênero literário, eu quero apresentar mais dois rapidamente para vocês que nos ajudarão a entender um pouco mais também enfim, das construções literárias que são usadas, né, na Bíblia. Entendendo isso, a gente entende um pouco mais a palavra de Deus. O primeiro que eu quero citar agora é a tipologia. O que é isso? A tipologia busca ligar um ponto com outro, ou um texto, uma referência, uma história com outro dentro das escrituras, conectadas por um ponto só. O que vem antes é chamado de tipo e o que vem depois é chamado de antítipo. Vou dar um exemplo que fica mais fácil de entender. Vou dar alguns exemplos. Jesus usa a tipologia quando ele fala lá em João 3, que assim como a serpente foi levantada no deserto, assim também importa que o Filho do Homem seja levantado. Isso é um recurso que nós chamamos de tipologia. O que Jesus está fazendo aqui? Ele está comparando ao que irá acontecer com ele, no caso a crucificação, dele ser levantado, de todos poderem vê-lo, e com a serpente no deserto. Se você lembra da história da serpente, ela foi uma serpente construída de bronze, que é colocada em um local alto, em que as pessoas que estavam no deserto, quando eram picadas pelas serpentes, ali que apareciam, poderiam olhar para aquelas serpentes que estavam no alto e assim, no caso, serem curadas ali do veneno da serpente que lhes picou. Então, como as pessoas olhavam para aquela serpente que estava levantada e assim tinham a cura, agora Jesus está dizendo, assim também o Filho do Homem, ele mesmo, né, será levantado, quem olhar para ele terá a cura, no caso a salvação, enfim. Jesus está ligando apenas este ponto, o fato da serpente estar levantada, com o fato dele ser levantado. Isso não quer dizer que Jesus se compara a uma serpente em todos os aspectos, ou qualquer outra colocação aí, que quem tiver uma picada de serpente vai poder olhar para Jesus e aí é certo que será curado da picada da serpente. Não, a comparação é apenas no levantar e estar ali para que todos pudessem olhar e ver e assim receberem, no caso da serpente a cura, no caso de Jesus a salvação. Isso é tipologia, é uma comparação apenas em um ponto específico. Um outro exemplo que vem do próprio Jesus, ele fala que a geração perversa e má pede um sinal. E o único sinal que será dado, não sei se você lembra, é o sinal do profeta Jonas. Qual que é o sinal do profeta Jonas? Jonas ficou 3 dias no ventre de um grande peixe, dentro do mar. Jesus ficaria 3 dias no ventre ou dentro da terra, na sepultura. Este é o sinal. Isso é uma tipologia, uma ligação de um ponto específico com outro. Novamente, lembrando, Jesus não está dizendo que ele é o profeta Jonas, que ele não queria pregar, ou qualquer outra colocação que poderia ser dito sobre Jonas no seu livro ali, né? A única comparação é essa, o sinal que haverá, que no caso é o 3 dias dentro do mar, no caso de Jonas, e de Jesus dentro da sepultura, da terra, né? Essa é a ligação entre eles, isso é tipologia. Eu vou dar só mais um exemplo que agora não vem de Jesus, mas é sobre Jesus. O apóstolo Pedro, em uma de suas epístolas, ele fala que, ele compara, na verdade, Jesus, ou estar em Jesus, com quem estava na arca de Noé. Quando veio o dilúvio, o povo que estava na arca foi salvo. E com Jesus é assim também. Quem está em Jesus é salvo. A ligação que Pedro faz é apenas essa. Que quem estava dentro da arca era salvo, quem está em Jesus é salvo também. É um ponto que liga uma coisa com a outra, isto é tipologia. Tem vários exemplos de tipologia na Bíblia, eu citei 3 apenas, mas já dá para entender como esse recurso linguístico é muito válido e ele ajuda no entendimento teológico. Quando você consegue perceber uma tipologia, você consegue fazer uma ligação de um ponto com o outro, que esclarece mais até os 2 pontos, especialmente o segundo, né, o antítipo, aquele que está sendo falado ali em comparação ao primeiro. Outro tipo de gênero literário muito conhecido nas escrituras é o provérbio.
nós temos um livro da Bíblia chamado Provérbios, e os livros ao redor ali guardam e apresentam provérbios também. Você vê tanto o livro de Eclesiastes, próprio livro de Salmos, Jó nas conversas dele com os amigos, tem, enfim, inúmeros provérbios também. Qual é a ideia de provérbio? Eu diria que provérbio é uma afirmação que busca trazer sabedoria, mas ela é rápida e rasteira, né? Um provérbio, ele fala diretamente, né? O filho sábio ouve a instrução do seu pai, mas o filho tolo rejeita a instrução da sua mãe. É rápido e você já aprendeu o que ele quer ensinar aqui. Dentro da ideia de provérbios, existem algumas diferenças, alguns tipos de provérbios que eu vou apenas anotar alguns deles aqui junto contigo. O primeiro eu já citei neste exemplo que eu dei, que é o paralelismo. O provérbio, que é o paralelismo, ele compara duas frases. Às vezes elas se complementam ou às vezes elas se excluem, mas tudo isso para ajudar no entendimento. Eu vou citar novamente o paralelismo que eu disse. O filho sábio ouve a instrução do seu pai, mas, e agora? O filho tolo, o que não é sábio, não ouve a instrução da sua mãe. Qual que é a ideia aqui? É simples, é uma construção de um paralelismo que nos ajuda a perceber o que o autor quer dizer. Basicamente assim, quer ser sábio? Ouve o que seu pai diz, ou os seus pais, né? No caso o pai e a mãe. O paralelismo faz isso. Ele também tem paralelismo de complemento. Os reis da terra se levantam contra Israel, contra o Senhor, e os príncipes fazem conselhos unidos contra ele. O que isso quer dizer? Que os reis da terra fazem um tipo de levante, os príncipes outros? Não, é simples. Basicamente, tem um povo aí se levantando contra o Senhor, contra o povo de Deus, e é chamado de reis e príncipes. Mas é feito nessa construção para um complementar o outro. Isso é chamado de paralelismo. Um outro tipo de provérbio, também muito famoso, é o ditado. O que é o ditado? É um tipo de provérbio que afirma o que pode eventualmente acontecer. Nós temos um ditado muito famoso que ensina a criança ou o menino no caminho que deve andar, que quando crescer não se desviará dele. O que é isso, né? É simples, é uma leitura sábia da vida. Isso não a gente não pode ler isso como uma promessa. Olha, se você ensinar assim, é certo que toda criança vai crescer, vai ser isso que você ensinou. Não, mas é uma leitura da realidade. Se você ensinar o menino, a criança, no caminho que deve andar, muito provavelmente, quando ele crescer, olha, é muito provável mesmo que ele não vai se desviar do caminho. Quando a gente lê um ditado, é importante a gente saber que é ditado, ou seja, que é uma proposta de sabedoria, de leitura sábia, para não encarar como promessa ou até mesmo como profecia, que é um outro tipo de gênero literário. Isso nos ajuda a entender melhor as escrituras sagradas. Eu vou anotar apenas mais dois tipos de provérbios aqui. O enigma, que é falado por Sansão, quando lá em Juízes 14, ele propõe um enigma, né, para os seus opositores ali. Você depois pode ler Juízes 14, 10 a 18. O que é um enigma? A palavra já diz. É algo do qual é difícil de saber, difícil de entender o que está querendo ser dito. Outro tipo de provérbio é admoestação. Também serve muito bem e ele, na verdade, pode ser encontrado dentro de outros formatos, como a paralelismos de admoestação, enfim, a ditados de admoestação, mas de toda forma também é um tipo específico de provérbio. Eu creio que com esses dois gêneros literários desta aula, a gente aprende um pouco mais a entender as escrituras e interpretá-las do jeito correto. Que Deus te abençoe.